Tá aí. Queria te ouvir a respeito de Haddad e até mesmo de Simone Tebet. Para a senhora, há uma surpresa na atuação de Haddad até aqui, não? Olha, você sabe que tem aquela frase, né? Aquela questão que é na hora que o sujeito senta naquela cadeira de ministro da Fazenda, a cadeira esquenta, né? Então, todo o peso, né, da responsabilidade ali, ainda mais num país que não é brincadeira, né? O Brasil realmente não é para amador, essa frase também vale. Então, eu acho bem-vindo essa postura cautelosa do ministro Haddad. Eu acho bastante importante isso. Assim, são muitas agendas que a gente tem que enfrentar, que envolve um conhecimento técnico, que envolve capacidade política. Então, acho bastante importante essa postura dele, equilibrada, cuidadosa. Sempre fica a dúvida, porque a gente sabe que todas essas agendas, eu nem estou falando por causa da personalidade marcante do presidente Lula, ele mesmo sinalizar que no final, é óbvio, né, as decisões ali passam por ele, são dele, mas porque quando a gente fala dessas muitas agendas estruturais, principalmente do lado fiscal, que envolve rever políticas públicas, que mexe no bolso de todo mundo, que tem que ter uma capacidade enorme de articulação, de negociação, de diálogo, sempre pautado na boa técnica, quer dizer, não é agenda só de ministro da Fazenda ou de times econômicos, são agendas do próprio presidente. O presidente tem que se envolver nisso. Né? Não é o Congresso sozinho. Muitas vezes as pessoas falam: o Congresso não avançou com determinada reforma, não avançou com a reforma tributária, porque precisa, é essencial esse pontapé, esse envolvimento do próprio presidente da República e dos seus articuladores. Então, por esse aspecto, é claro que, em que pese a importância dessa fala equilibrada do Haddad, é claro que está faltando a mesma coisa do lado do presidente Lula para que tenha mais clareza da agenda econômica. Zeina, você menciona o papel do presidente Lula e o presidente tem feito alguns movimentos erráticos, não é? Ele faz uma falsa dicotomia entre responsabilidade fiscal e investimento social, distribui caneladas aí no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como se a administração da política monetária, a calibragem dos juros estivesse dissociada da política fiscal, né, do controle das contas públicas. É possível, isso aqui eu queria lhe perguntar, orçar o custo desse tipo de declaração do Lula, o custo do comportamento do presidente, afora o custo político, né, que fica a fala do presidente dissociada, distanciada da ponderação do seu ministro da Fazenda. Dá para orçar? Olha, dá para ter algumas noções aqui, por exemplo, quando a gente olha o quanto a curva de juros ela sobe, quer dizer, ela aumenta os juros diante de falas, a gente vê isso com frequência. Talvez uma forma de fazer um resumo aqui é o comportamento do dólar. O dólar, é claro, a cotação do dólar, ela é preponderantemente influenciada, de uma forma geral, pelo próprio cenário internacional, o próprio ciclo da moeda no mundo. A gente tem visto nos últimos tempos é, uma valorização da moeda, perdão, uma desvalorização da moeda americana no mundo. Por quê? Porque houve uma recalibragem da expectativa de alta de juros pelo Fed, né? Alguns sinais na economia americana um pouco mais fracos, ao mesmo tempo que a China reabre e começa a ter indicadores ou uma perspectiva de indicadores melhores. E esse balanço de uma relativa fraqueza, vamos dizer assim, dos Estados Unidos em relação à China é relativo, né? E, obviamente, uma perspectiva de não ter um grande aperto monetário nos Estados Unidos tem feito a moeda americana perder força. Bom, quando a gente coloca isso na conta e fala assim, bom, diante desse ciclo da moeda americana, era para a taxa de câmbio aqui estar em que patamar? Algo como 4,60, tem economistas que falam em 4,80, é difícil ter um cálculo preciso, mas enfim, era para a cotação do dólar estar num patamar muito mais baixo. Então a gente viu um arrefecimento em alguns dias, chegou até a ficar abaixo de 5 durante um tempo,
e a gente viu de novo a pressão vindo depois de falas do presidente. Então, para falar que assim, essa é uma métrica, era para a taxa de câmbio estar bem mais E baixa. Claro dólar, que não se resume à fala do Lula, tem todo um dólar contexto de um alto, país. dólar Pois alto, não. Zena, só para quem nos acompanha entender o que pode, o custo que disso pode resultar. Dólar alto significa preço mais alto na gôndola do supermercado, não significa? Significa preço mais alto, inflação mais alta, e corrói o salário das pessoas, né? Porque a inflação alta acaba corroendo o nosso poder de compra, e não digo pelo patamar, mas essa volatilidade do câmbio, ela é veneno para o setor produtivo. Então, a empresa que está ali o tempo todo tendo que comprar insumos importados ou decidir seus preços em função dos seus custos, ou a sua estratégia de exportação, tudo fica muito confuso. Então, a própria volatilidade causada pelas falas do presidente, isso machuca muito o setor produtivo. Então, é ruim para todos os aspectos, não é só para a gente ali no dia a dia sofrendo a corrosão do poder de compra da nossa renda.